Boa tarde, boa tarde, boa tarde, moçada. Bora lá, bora conversar um pouquinho com vocês. Galerinha, nós iremos tratar, na verdade, a temática da aula de vocês é a geopolítica desse Oriente Médio, mas a gente não vai conversar só sobre a geopolítica do Oriente Médio. O objetivo da gente é a gente fazer uma interação, tanto na competência 6, competência 2 e competência 4, 3 grandes competências quando se pensa em geografia no Enem. E eu vou conversar sobre a geopolítica do Oriente Médio, falaremos um pouco sobre os conflitos entre judeus e palestinos. Por quê? Porque esse é o mais importante conflito que nós temos quando se fala em conflitos étnicos, religiosos, nacionalistas. Então, quando se pensa em provas e vestibulares, não só Enem, mas qualquer que seja a prova, esse é o grande conflito. Além desse grande conflito, eu vou discutir um pouco com vocês sobre a civilização do petróleo. As questões energéticas, lá na competência 6, são bastante abordadas em provas. Perfeito? Então eu vou estar discutindo com vocês essa competência 6, conversar sobre a origem, sobre a sociedade ou a civilização do petróleo. E, subsequentemente, quando eu estiver falando com vocês sobre petróleo, passarei a conversar com vocês dentro da competência 4, nas evoluções técnicas e tecnológicas sobre o mundo do trabalho. E aí, temáticas como o Fordismo, como o Taylorismo, e a gente entra um pouquinho no Toyotismo, certo? Para a gente entender esses 3 momentos de evolução técnica e científica quando se fala de trabalho. Vocês que estão fazendo provas aí anteriores de provas de Enem, sabem que essa temática vem sendo sempre abordada nas provas anteriores. Perfeito? Então vamos começar? Bora lá? Moçada, o que seria esse tal de Oriente Médio? Vamos começar devagarinho, para depois a gente dar uma acelerada. Primeira coisa em geografia que eu preciso que vocês entendam é o que é o Oriente Médio, o que vocês devem focar quando se fala sobre o Oriente Médio. Geograficamente, em primeiro lugar, você precisa conhecer essa região. E aí eu queria só que vocês fossem acompanhando comigo, país por país, porque eu preciso também, e vocês vão fazer. Tudo bem que o projeto é Academia Enem, mas você vai se preparar também para a Universidade Estadual do Ceará e para qualquer outra universidade. O Enem é o foco principal. O Enem, ele quer que você desenvolva a sua habilidade, o seu conhecimento, certo? Para saber manipular as informações que vocês recebem no dia a dia. É preparar você, de fato, para a vida. É um ensaio para essa vida, é a propaganda do grande Enem. Então eu preciso que vocês consigam as informações, o conhecimento, que vocês tenham essa competência, mas que desenvolvam as habilidades para trabalhar com o conhecimento que vocês recebem. Tá certo? Para isso, primeira habilidade que vocês devem ter é a habilidade competência 2, habilidade 6, que é trabalhar exatamente com gráficos e mapas. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Quando eu falo de Oriente Médio, eu preciso lembrar vocês uma das nações importantes para esse ano, que é a Turquia. O que é a Turquia hoje? Por que a Turquia é um tema importante geopoliticamente para a gente conversar? Embora a Turquia tenha tido uma grande expansão no seu século XV, 1453, com a tomada dos turcos otomanos a Constantinopla, certo? A Turquia, a partir de 2014, 2015, 2016, chama a atenção global em virtude dos seus acontecimentos internos. O presidente turco Tayyip Erdogan, certo? Que hoje preside o país, ele vem passando por uma série de instabilidades. E aí eu vou citar para vocês os principais fatores. Por que eu devo dar uma olhada na Turquia? Internamente, o que se passa com esse país? Internamente, a Turquia tem um sério problema com os curdos. Curdo representa uma etnia sem pátria, sem país. Tá claro? Os curdos estão espalhados na Turquia, no Irã, no Iraque, na Síria. Veja a área que os curdos ocupam, onde hoje nós temos o centro dos problemas geopolíticos globais. Está claro isso? Tranquilo? Então, primeiro problema da gente, quando eu pensar em Turquia em provas,
A Turquia tem um problema com os curdos. Vão anotando, vão anotando. Primeiro problema interno, curdos. Fernandes, segundo problema, quando eu penso em Turquia, hoje, internamente, a Turquia hoje, internamente, perpassa por um problema político. Abril de 2017, será aprovada uma reforma constitucional que fortalecerá o poder de Tayyip Erdogan da Turquia. Então, não sei se vocês estão acompanhando, mas creio que sim. A Turquia andou trocando farpas políticas com a Alemanha, de Angela Merkel, andou trocando farpas com a Dinamarca e com a Holanda, certo? As reformas constitucionais da Turquia não são muito bem vistas no cenário de uma União Europeia atualmente. Então, primeiro problema da Turquia, o problema dos curdos. Segundo problema internamente na Turquia, um problema político da reforma constitucional. Beleza? Fernandes, me cite um terceiro problema. Moçada, a Turquia vem sofrendo atentados terroristas. E um dos fatores que fazem com que a Turquia venha sofrendo atentados terroristas é a inclusão dessa Turquia na guerra contra o Estado Islâmico. Está claro isso? Então a Turquia também passa por problemas internos. Vários atentados terroristas. O grande problema hoje da Turquia é quem é o responsável pelo atentado. Porque nós temos vários agentes que hoje lutam contra o Estado de Tayyip Erdogan, que segundo ele foi vitimado ano passado por uma tentativa de golpe político. Está claro até aqui, pessoal? Beleza? Fernandes, existe mais algum problema da Turquia? Sim. Recentemente, quando eu digo recentemente, em novembro de 2015, a Turquia abateu um avião russo que sobrevoava o país sem a devida autorização. E Rússia, de Vladimir Putin, e Tayyip Erdogan, turco, romperam relações diplomáticas. Você que já trabalhou em história, você já deve ter visto que Turquia e Rússia são inimigas históricas, né? Desde a expansão do grande império turco, que vai colidir com o império czarista russo. Então esses impérios já trocaram farpas. Só para que você tenha uma ideia, em 1854, uma guerra entre eles dois deflagraria a tentativa de domínio sobre a Península Ibérica. Aliás, sobre a Península da Crimeia, que foi recentemente nacionalizada pela Rússia. Está claro isso? Segundo fato externo importante para nós hoje. Segundo fato importante para nós hoje. Sexta-feira última, não agora, anteontem, mas há 10 dias, né, o Parlamento da União Europeia está tentando barrar a entrada da Turquia no bloco econômico. Lembremos que a Turquia há 30 anos pede, né, a sua inserção na União Europeia, que vem sendo embarrada. Por quê, Fernandes? Porque ela tem um sério problema político com um membro do bloco, certo? Que membro é esse? É exatamente o Chipre, certo? A Turquia é um país islâmico e muitos membros da União Europeia temem que a entrada exatamente da Turquia facilitará a entrada de grupos extremistas na Europa. E terceiro, essas reformas constitucionais não são muito bem vistas, até porque fortalece o poder de um presidente, vista pela Europa como medidas até muito antidemocráticas. Está claro isso? Bom, apresentamos a vocês a Turquia. Bora seguir? Fernandes, vamos conversar sobre o Oriente Médio. Então vamos conversar sobre o Oriente Médio. Síria, em outras oportunidades, se o Fábio me chamar, mas em uma outra oportunidade eu queria conversar com vocês sobre Síria. Né? Nem preciso te dizer o porquê. Síria, Bashar al-Assad, o alauíta xiita, a crise e a guerra civil, que na verdade é uma primavera árabe estendida para a Síria, que vai, no final da nossa aula, a gente vai estar conversando sobre a temática dos refugiados. Professor, refugiado é importante em prova de vestibular? Se eu te disser que em 2012, o tema do Enem, da redação, e redação não preciso nem dizer a importância do que é você fazer uma redação bem feita, né? A temática da redação 2012 foi exatamente a imigração para o Brasil.
E o texto base da redação foi a chegada dos haitianos, que, diga-se de passagem, não são refugiados. Tecnicamente falando, eles não podem ser refugiados, né? Existe até a resolução 97/2012 da migração brasileira, que vai regulamentar isso enquanto crise humanitária. Mas só para vocês terem ideia da temática refugiados. E a Síria é hoje o país que vai imprimir o maior número de refugiados no mundo, inclusive no Brasil. O maior grupo de refugiados reconhecidos no Brasil é sírio, certo? Então cuidado com isso em provas. Mas depois vou falar com o Fábio para a gente voltar e conversar bem sobre essa Síria. Bora seguir. Líbano, Israel e Jordânia. Eu peço licença a vocês para não comentar agora, porque eu vou já falar sobre eles, certo? Já que eu falar de crise judeu-palestina, a Liga Árabe está aí, certo? A Liga Árabe, Jordânia, Líbano e Egito, certo? Síria e Israel, é onde a gente vai conversar já já. A Arábia Saudita, pessoal, é uma grande potência regional. Eu diria para vocês que se eu tivesse hoje que olhar o Oriente Médio geopoliticamente, sem intervenções imperialistas, eu apontaria para vocês duas potências: Arábia Saudita e Irã. Arábia Saudita e Irã estão disputando a hegemonia do Oriente Médio. Professor, essa briga é declarada? Declaradíssima. A Arábia Saudita é um estado monárquico, conservador ao extremo e sunita. Vou repetir: a Arábia Saudita apresenta um governo monárquico, conservador ao extremo e são sunitas. Aliás, deixa-me perguntar uma coisa a vocês. Vocês sabem a diferença entre sunitas e xiitas? Foi gabarito de prova agora, certo? Quando vocês falam em sunitas e xiitas, existe um erro clássico, né? Que as pessoas internalizam conceitualmente entre xiitas e sunitas. Na cabeça da maioria dos alunos hoje, xiita é o radical e o sunita é o moderado. Mas calma lá, pessoal. Olha a confusão que as pessoas fazem. Xiita é o terrorista, o sunita é o cara gente boa. Não é bem assim, não. A maioria dos grupos terroristas que eu conheço, e olha que disso eu conheço, certo? São a maioria sunitas. A maioria são sunitas. Quando você pega, por exemplo, o Boko Haram da Nigéria, ele é um grupo sunita. O Al-Shabaab, que atua na região do Chifre Africano, Eritreia, Somália, Etiópia, são sunitas. Quando eu pego, por exemplo, o Hamas, o Al-Fatah, Hamas, faixa de Gaza, Al-Fatah, Cisjordânia, são sunitas. Quando eu penso na Irmandade Muçulmana Egípcia, 1928, criada, sunita. Quando eu penso na Al-Qaeda, um grupo da Arábia Saudita, ele é sunita. Quando eu penso no regime talibã, ele é sunita. Tá claro? Quando eu penso no Estado Islâmico, ele é sunita. De cabeça eu me lembro apenas de um grande grupo terrorista xiita, que é o Hezbollah libanês. Percebem como o conceito é equivocado? Então, Fernandes, qual é a diferença entre um sunita e um xiita? Quando da morte do profeta Maomé em 632 anos depois de Cristo, isso foi tema de gabarito de prova agora, em junho, certo? Então, quando o profeta Maomé morreu em 632 anos depois de Cristo, o povo islâmico, ele começou a ficar órfão de uma liderança. E aí começaram a se movimentar, a se mobilizar, para saber quem seria o novo líder ou guia muçulmano. E nesse momento, surgirá Ali, genro de Maomé, que vai ser aclamado por um pequeno grupo de islâmico. E aí surgem os chamados partidários de Ali. Na língua islâmica, Shiat Ali. Na língua islâmica, Shiat Ali, que dá origem à palavra xiita. Então, para um xiita, Ali, genro de Maomé, deveria guiar o povo. Os partidários de Ali, Shiat Ali, eis os xiitas. Para os sunitas, que além do Corão tem as sunas enquanto material sagrado, qualquer pessoa que tenha fé islâmica, que tenha moral, pode guiar o povo.
E aí vieram os seguidores das sunas, ditos sunitas. Está clara a diferença? Beleza. Então, quando você escutar o professor de vocês dizerem que os xiitas são radicais, o sentido do radicalismo é que para o xiita apenas o Corão é tido como livro sagrado. Eles não têm outro livro senão o Corão. O xiita, apenas aqueles que descendem de Maomé deveriam guiar o povo. É nesse sentido que os livros de história e que os professores colocam para vocês que eles são radicais. Perfeito? Então não confundir radicalismo com terroristas. Pelo amor de Deus. E outra coisa, importantíssimo para a gente dizer hoje para vocês. Os grupos terroristas que nós temos representam a minoria do povo. Pelo amor de Deus. Olha a islamofobia ocidental que a gente tem hoje no mundo. A maioria do povo muçulmano, pessoal, é da paz. A minoria é que é extremista e radical. E eu acho engraçado como a gente aqui no Brasil, a gente às vezes, sem entender muito bem das coisas, a gente toma certos partidos, a gente se deixa facilmente influenciar por mídias e por, enfim, conceitos ou preconceitos, né? Sem sequer nos aprofundarmos. A gente está criando, sem querer, uma islamofobia muito forte, cara. Calcada, muitas vezes em mídias, às vezes em internet, que é um perigo hoje. A internet é um veículo de comunicação extremamente democrático, mas é preciso que a gente também fiscalize a própria democracia, para que a gente não se deixe influenciar por ideologias, muitas vezes, radicais, certo? Então, quando você pensa exatamente em terrorismo, galera, o primeiro grupo terrorista que se tem notícia foi hebreu, os sicários zelotes, e não islâmico, certo? Segundo ponto que a gente precisa lembrar é que a palavra terrorismo, ela surge no mundo a partir da Revolução Francesa. Peraí, Fernando, o senhor está me dizendo que os franceses fizeram terrorismo? Não estou dizendo isso não, eu estou lhe afirmando que o Estado francês de Robespierre, de 1792, ele apoiava as questões terroristas. O Estado de terror de 1792 dos jacobinos era terrorismo. Vocês estão entendendo? Então cuidado com essas islamofobias, pelo amor de Deus, certo? Mas vamos seguir. Fernandes, o que mais que a gente precisa lembrar? Bora lembrar, o Iraque. Se eu tiver uma outra oportunidade, a gente vai conversar sobre Iraque. Iraque nos anos 70, o Partido Baath, Partido Socialista Árabe do senhor Saddam Hussein, certo? Tomou exatamente a região, controlou o Iraque. E em dois momentos históricos, o Iraque ele vai se confrontar com os Estados Unidos. Em 1991, na Guerra do Golfo Pérsico, e em 2003, na guerra contra Bush. Lembrar que o Irã e o Iraque chegaram a se confrontar entre 1980 e 88. Iraque é um país que está sendo hoje afetado pelo Estado Islâmico. Prova do Enem do ano passado. A destruição do norte do Iraque, cidade de Mossul, que voltou a ser atacada, diga-se passagem, há 15 dias, onde nós temos um grande centro de arqueologia. Na competência 1 do Enem, vocês já devem estar trabalhando a questão sobre a cultura material e a cultura imaterial. Estão trabalhando isso? Sempre tem uma, duas questões na prova do Enem sobre cultura. Competência 1, memória, povo, cultura. E a destruição de sítios arqueológicos em Mossul, norte do Iraque, representam a destruição do patrimônio da humanidade tombada pela Unesco. Norte do Iraque, curdos, iázides e sunitas. Estado Islâmico está tomando o norte do Iraque. O ISIS é a guerra entre Síria, Iraque contra opositores e Estado Islâmico. Mas numa outra oportunidade a gente conversa com calma. Quando a gente trabalha ainda a região, nós temos esse país chamado Iêmen. Veja, por enquanto, pessoal, eu só estou lhe apresentando o Oriente Médio, para a gente ter uma noção geral, uma introdução ao Oriente Médio. Eu quero só que você tenha uma noção. Eu nem comecei a trabalhar ainda, vamos só batendo um papo, certo? Estou devagarinho porque eu estou só conversando com vocês.
Quando eu falo de Iêmen, eu estou falando de uma região considerada o país mais pobre da Península Arábica. O Iêmen, em 2011, passou por uma primavera árabe. Esse chamado movimento primaveril atingiu Tunísia, a queda de Ben Ali em 2011, atingiu o Egito, queda de Hosni Mubarak, 2011, atingiu a Líbia, queda de Muammar Gaddafi, 2011. Depois que ele atingiu esses 3 países no norte da África, o movimento se desloca para o Iêmen, derrubando o cidadão chamado Ali Abdullah Salem. A queda de Ali Abdullah Salem fez com que o Iêmen entrasse numa guerra civil. Hoje, Houthis, que são xiitas, certo? São grupos xiitas, e os sunitas, inclusive com influência da Al-Qaeda, disputam o poder no Iêmen. Além de ser o país mais pobre, ainda está vivenciando uma guerra civil. Está claro até aqui, pessoal? Posso continuar conversando? Bora? Falta pouco. Omã, Emirados Árabes e Catar, grandes produtores de petróleo. Catar está sendo acusado pela Arábia Saudita de financiar terrorismo. Só para você ter ideia. Catar está sendo acusado pela Arábia Saudita de financiar terrorismo. Portanto, Egito, Arábia Saudita estudam um meio de boicotar o país Catar. Agora, há 20 dias atrás, chegamos ao Kuwait, onde os americanos vão tentar proteger em 91, após a invasão de Saddam Hussein, e aí sim, o Irã. Galerinha, Irã, prova do Enem do ano passado. Quando eu penso no Irã, primeiro passo, e é bom você anotar, anote. Estou falando de 2 potências regionais, Arábia Saudita e Irã. Se eu disse para vocês que na Arábia Saudita eu tenho um regime monárquico, extremamente conservador e sunita, anote aí Irã. Irã, ele é xiita. Irã, ele é xiita. Primeiro ponto, xiita. Segundo ponto, o Irã, ele é fundamentalista. Opa, prova do Enem do ano passado. Professor, eu não sei o que é um Estado fundamentalista. Fernandes, eu queria entender o que é um Estado fundamentalista. Um Estado fundamentalista é um Estado onde o governo, ele segue os preceitos religiosos. É quase o que a gente chama de governo teocrático, guardadas as devidas proporções. Ficou claro isso? Então o que é um regime fundamentalista? É um regime de governo que segue os preceitos religiosos. Mas Fernandes, desde quando o Irã se tornou fundamentalista? Em 1979, gabarito Enem de vocês do ano passado, em 1979, vai ocorrer no Irã uma revolução, chamada de Revolução Fundamentalista. Quem fez a revolução? Um ayatolá. Professor, o que é um ayatolá? Um ayatolá é um líder religioso, é o principal líder religioso de um país. Então, um cidadão chamado Khomeini, Ayatollah Khomeini, chama o povo para derrubar um governo no Irã que trabalhava a serviço dos Estados Unidos. Então, nos anos 40 até 1979, o Irã, ele era governado por um cidadão chamado Reza Pahlavi. Shah, um título que se dá a uma espécie de imperador, Reza Pahlavi. Reza Pahlavi, ele negociava com os Estados Unidos petróleo. Professor, qual é o problema do Irã vender petróleo aos Estados Unidos? Nada, nenhum. Só que o Irã vendia petróleo abaixo do preço tabelado internacionalmente, em troca de armamentos. Então o Irã vendia petróleo e recebia armas dos Estados Unidos. Esse era o jogo entre Irã e Estados Unidos. E durante esse período, o Irã se ocidentalizou demais. Parte dos valores islâmicos xiitas
começaram a ser modificados. E isso fez com que os conservadores se revoltassem. E aí veio em 79 a revolução de Ayatollah Khomeini. Tá claro? Então, o Irã, ele é uma grande potência xiita fundamentalista. Professor, é só isso? Não. Anote aí. Vem desenvolvendo o enriquecimento de urânio. Irã vem desenvolvendo enriquecimento de urânio. Professor, por que tu está falando desse urânio, no caso do Irã? Simples. Em 2005, Mahmoud Ahmadinejad, presidente do Irã, e o novo líder que nós temos na região, Ayatollah Khamenei, certo? Eles começaram a desenvolver um projeto de enriquecimento de urânio, no qual o governo dos Estados Unidos desconfiou. Por quê? Porque como é um estado fechado e teoricamente radical, muito radical ao ocidentalismo, teme-se que esse projeto de enriquecimento de urânio seja para desenvolvimento de uma arma nuclear. E aí os americanos boicotaram o Irã. Os Estados Unidos boicotaram o Irã. Sanções ao Irã feitas na época pelo presidente americano Bush. Vocês devem lembrar comigo que em janeiro de 2016, o então presidente americano Barack Obama, ano passado, suspendeu as sanções ao Irã. Só que esse ano, quem assumiu o poder nos Estados Unidos? Donald Trump. E Donald Trump, ele é conservador. Então Donald Trump, ele está ao lado da Arábia Saudita. Portanto, os americanos voltam a se afastar politicamente do Irã. Ficou claro isso? Tranquilo? Vamos continuar. Agora vamos começar a conversar. Não, veja bem, a pergunta aqui é: se após a morte de Osama Bin Laden, se a Al-Qaeda ela perdeu força frente ao Estado Islâmico. Na verdade, o que acontece? Quando os americanos invadiram o Iraque em 2003, o presidente Saddam Hussein do Iraque, ele é um sunita. O presidente Saddam Hussein do Iraque, ele é sunita. E a Al-Qaeda é um grupo terrorista sunita. Então, no momento que os americanos estavam atacando o Iraque naquele momento, o grupo terrorista Al-Qaeda se infiltrou no Iraque e lutou ao lado de Saddam Hussein contra os Estados Unidos. Terminada a guerra, os americanos prendem Saddam Hussein e entregam Saddam Hussein para ele ser julgado por um tribunal curdo xiita. E esse tribunal condena Saddam Hussein à forca e ele é enforcado. Certo? E aí é criado um novo governo no Iraque. Esse novo governo iraquiano, ele é um governo de Al-Malik, o primeiro-ministro, que é um xiita. Al-Malik e o presidente é um curdo. Então o primeiro-ministro, que é quem administra de fato o país, ele é xiita. Então, uma aliança curdo-xiita no Iraque começa a perseguir os sunitas. E a Al-Qaeda dentro do Iraque começa a lutar contra esse governo. O problema é que uma parte dessa Al-Qaeda fica ainda mais radical. E essa parte que se radicaliza ainda mais da Al-Qaeda, rompe com a Al-Qaeda e cria um novo grupo, que é chamado de Estado Islâmico, ou pejorativamente conhecido como Daesh, ou como deveria ser conhecido, ISIS, ISIS, Estado Sunita Iraquiano e Sírio. Por que Estado Sunita Iraquiano e Sírio? Porque esse grupo terrorista, ele pretende tomar o leste da Síria e o norte do Iraque para construir um país do Estado Islâmico, como eles preconizam, um califado sunita. O que é um califado? É um Estado governado por um califa, portanto um Estado fundamentalista. Está claro isso? Beleza? Bom, vamos seguir. Moçada, continuando a nossa conversa,
Eu queria só que vocês atentassem que bem aqui no canto, deixa eu ver se eu consigo focar aqui, ó, de vermelhinho, entre o Irã e a Arábia Saudita, existe uma região chamada Golfo Pérsico. Pronto. Não deixem de olhar isso em casa e não façam provas sem olhar onde é a localização do Golfo Pérsico. Essa é a região geopoliticamente mais conturbada do Oriente Médio. Por quê? Porque é daí que nós tiramos 80% do petróleo da região. Ficou claro agora? Então, quando eu penso em Oriente Médio em petróleo, obrigatoriamente eu penso na região do Golfo Pérsico. E uma outra área, só para a gente fechar aqui, entre o Mar Vermelho, que está bem aqui assim no canto, entre a Arábia Saudita e Egito, para vocês que estão mais distantes, existe o Mar Vermelho, que eu botei até de vermelho mesmo, certo? E o Mar Mediterrâneo aqui em cima, acima do Egito, ao norte do Egito, entre o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo, você tem uma península, que a gente chama de Península do Monte Sinai. Essa península do Monte Sinai, em 1869, o engenheiro francês Fernand Lesseps, ele abriu um canal unindo o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho, Canal de Suez. Tá claro agora aí, pessoal? Beleza? Bom, terminamos essa pequena introdução geográfica. Podemos conversar agora sobre geopolítica? Sim, sim. Você tem tanto as portas terrestres quanto as portas marítimas. Quando você fala de refugiados pelo Mar Mediterrâneo, você está falando de uma grande crise humanitária que hoje aflige a opinião pública mundial, e um órgão da ONU chamado Acnur, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, criado após o Tratado de 1950, Tratado dos Refugiados da ONU, eles temem o Mar Mediterrâneo como a rota da morte, certo? Por conta dos naufrágios que os refugiados atravessam para chegar através da Itália e da Grécia, certo? Aquela criança que apareceu morta, fotografada, foi na praia grega por conta da travessia da morte pelo Mar Mediterrâneo. Mas aí tem outras questões que a gente precisa compreender. E infelizmente assim, essas outras questões hoje eu não tenho como trabalhar, porque ela vai além do que a prova cobra, porque aí é mais ideologia, certo? Mas vamos seguir. Mas a minha questão é, a gente está aqui há 20 minutos conversando, uma introdução sobre o Oriente Médio, mas por que a gente está perdendo tanto tempo com o Oriente Médio? E por que as provas trabalham tanto o Oriente Médio? Qual é a importância dessa região? Por que o Oriente Médio, segundo Miriam em sua obra, é considerada a grande região problema? Por que ela é, na verdade, um caldeirão de pólvora? Por que tamanha instabilidade no Oriente Médio? É isso que você que vai fazer prova do Enem precisa entender. Que o Oriente Médio é uma região conturbada, isso é indiscutível, certo? Qualquer livro, ela trabalha isso. Olha, me pergunto se está na apostila. Nós não estamos trabalhando com esse material de apostila hoje, mas esse material todo vai estar disponível para vocês, certo? E eu vou até ver se no meio da semana agora eu termino de escrever, digitar o material em PDF, para mandar informações para vocês sobre isso, certo? Mas isso não está em apostila, e é fundamental. É tanto quando o Fábio me disse que teríamos um espaço hoje para conversar, eu pedi ao Fábio que eu pudesse conversar sobre um assunto que é fundamental para as provas. E aí foi me dado 2 horas para eu conversar com vocês, que é a única oportunidade que eu vou ter de conversar 2 horas com vocês, né? Que é hoje. Então eu preciso aproveitar esse momento, senão eles não vão me deixar mais falar. Então vamos para cá. Quando eu falo da geopolítica do Oriente Médio, eu preciso só que você entenda o seguinte: 68% das reservas mundiais de petróleo estão no Oriente Médio. Por que essa região é tão tensa? Por que essa região é tão disputada historicamente? Porque 68% do petróleo do planeta está aí. Espera aí, Fernandes. Então tu está me dizendo que tudo que se passa hoje com o Oriente Médio, questões étnicas, religiosas,
tudo que a gente está vivenciando hoje tem como pano de fundo, na verdade, na real, interesses econômicos ligados ao petróleo. Pessoal, eu não estou dizendo, eu estou lhe afirmando isso. Porque eu vou mostrar a vocês que judeus e palestinos viveram pacificamente por muito tempo. Mas que foi a cobiça europeia, em 1918, que aguçou a rivalidade entre eles e o início dos grandes conflitos. E eu vou lhe mostrar isso. Mas o que é esse tal de petróleo? Pessoal, até agora a gente trabalhou a competência 2. Mas eu vou aproveitar que eu estou falando de petróleo e eu vou pular para a competência 6. Vou, antes de mais nada, perguntar uma besteira a vocês. Qual é o país que tem a maior reserva do mundo de petróleo hoje? Olha que pegadinha. Acabo de dizer a vocês que 68% do petróleo mundial está onde? No Oriente Médio. A cabecinha de vocês deve estar rodando nos países do Oriente Médio. Qual deles deve ter a maior reserva de petróleo? Nenhum. Porque a maior reserva do mundo hoje de petróleo está na Venezuela. São 298 bilhões de barris de petróleo estimados. A segunda maior reserva do mundo de petróleo, aí sim, Arábia Saudita, 267 bilhões de barris de petróleo. Terceira maior reserva do mundo de petróleo, eis outra pegadinha para vocês em provas, certo? Cuidado com essa outra pegadinha. Quando você olha para as reservas de petróleo, naturalmente você vai procurar reservas de petróleo no Oriente Médio, na Rússia. Esses dados que eu vou passando agora para vocês são os últimos dados da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, divulgado em dezembro de 2016, publicados pela revista Exame Negócios. Não há material mais recente do que esse. E é aí onde você pode perder uma questão de provas em gráficos. Onde é que está a terceira maior reserva do mundo de petróleo, Fernandes? Canadá. 172 bilhões de barris de petróleo. Seguidos do Irã. Olha por que o Irã é tão disputado e por que os americanos fizeram acordo com ele. 157 bilhões de barris. Iraque, 150. Rússia, 103. A partir daí, nós teremos uma série de países, o Kuwait, os Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos e, finalmente, a Líbia, do meu primo Muammar Gaddafi. Eis as 10 grandes reservas do mundo de petróleo. Essa parte da Síria, controlada por Bashar al-Assad, é uma parte do território que está sendo ainda disputado entre o Estado Islâmico e ele, certo? Então essa parte útil é uma parte onde você tem um solo mais fértil, é uma parte onde você pode ter um melhor aproveitamento econômico, é uma parte estratégica, inclusive para escoamento de petróleo, certo? Bora seguir. Moçada, quando a gente conversa sobre petróleo, em primeiro lugar, o que é o petróleo? Competência 6 agora. Prova do Enem 2013. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Vocês já trabalharam estrutura geológica? Não. Tipos de rochas, estruturas geológicas. Então eu vou só lhe dizer o seguinte. Existem duas estruturas geológicas importantíssimas para a gente aqui no Brasil. As estruturas cristalinas e as estruturas sedimentares. A estrutura sedimentar representa 64% do Brasil, certo? Estrutura sedimentar representa 64% do Brasil. Estrutura sedimentar, ela é rica, ela pode ser rica em carvão mineral, petróleo, xisto betuminoso, gás, urânio, isso áreas sedimentares. Estruturas cristalinas, que representam 36% do Brasil, podem conter ouro, ferro, bauxita, magnetitas, tabirito. Está claro isso? Minerais metálicos, a estrutura cristalina. Recursos energéticos sedimentares. Então, primeiro passo, o que é o petróleo? Petróleo, em primeiro lugar, quimicamente falando, ele é um hidrocarboneto. Se ele é um hidrocarboneto, ele é formado basicamente de hidrogênio e carbono. Está claro? Esse material, ele é formado por uma decomposição
de materiais ou tecidos orgânicos. Matéria orgânica depositada no fundo de bacias, que de forma anaeróbica e lenta se decompõe. E essa decomposição anaeróbica de antigas matérias orgânicas no fundo de bacias vai dar origem a petróleo e gás natural. Portanto, só existem esses recursos em antigos mares rasos, onde eu tenho um ambiente alomórfico, salino. Está claro? Portanto, sedimentares as bacias. Tranquilo até aí? Então vamos lembrar: petróleo, hidrocarboneto fóssil, hidrogênio e carbono. Fernandes, a queima do petróleo gera algum problema ambiental? Sim, a liberação do carbono, pô. Um gás de efeito estufa, além exatamente de enxofre, que potencializa as chamadas chuvas ácidas. Vocês estão entendendo? E além de chumbo, que está contido na nossa gasolinazinha. Ou seja, grande efeito, um grande agente do aquecimento global. Perfeito? Professor, eu preciso entender aquecimento global, competência 6. Prova da UES caiu uma questão bacana, questionando o aquecimento global, que é uma visão que cresceu a partir de Donald Trump. Mas enfim, bora seguir? Bora falar de petróleo? Tudo isso que eu falei, eu queria só que você visualizasse agora o processo de formação. É isso aqui, ó. Só visualize. Eu tenho aqui plantas e material orgânico, uma rocha. Esse material, ele começará a morrer e a deslizar para o fundo exatamente dessa bacia. Eu adiantei demais, mas tudo bem. Então eles vão correr para cima exatamente dessa bacia. Juntamente com peixes, plânctons e fitoplânctons, matéria orgânica marinha, eles entram em decomposição no fundo de uma bacia, de uma depressão. Esse material será posteriormente coberto por areia do fundo do mar. E aí, várias camadas de areia serão depositadas sobre eles. Quando eu falo em bacia sedimentar, bacia é essa depressão, esse buraco. Sedimentos são restos de matéria orgânica ou mineral, areia. Então esse material vai exercer uma força, uma pressão sobre a bacia. E aí, geologicamente, essa compressão de sedimentos, a gente chama geologicamente de litificação de áreas. Compressão, litificação. E aí a gente tem a formação da rocha sedimentar. Está claro até aí? Eis as rochas sedimentares. Mas, Fernandes, eu quero entender a formação do petróleo. Tudo bem. Vamos entender que dentro dessa bacia, eu tenho um material orgânico que vocês estão vendo começa a se decompor. E essa decomposição orgânica vai dar origem aos hidrocarbonetos. E essa combinação de hidrocarbonetos, certo? Vai formar o petróleo e o gás natural. Em meio a essa camada de sedimentos, se eu tiver, está aqui as camadas tudo bonitinha. Mas se de repente uma região afundar, eu vou ter uma falha geológica ou fraturamento geológico. Pessoal, se eu tiver um fraturamento, eu tenho um buraco, uma brecha. Então esse petróleo que está sendo formado aqui junto com gás, por conta da pressão interna, quimicamente falando, esse material ele migra dessa rocha geradora para essa parte de cima da rocha sedimentar. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Tranquilo? Então quando você diz, eu vou tirar petróleo, muitas vezes você não tira petróleo do local onde ele foi formado, mas do local onde ele está sendo armazenado. Então eu tenho uma rocha formadora e eu tenho uma rocha reservatório. Eis a diferença. Aí vamos para o raciocínio. Fernandes, e por que esse material ele não escapa para rochas superiores? Presta atenção aqui comigo o seguinte. Esse é o quadro, eu estou aqui em cima, ó, e o petróleo está lá embaixo, escapando da rocha geradora para a rocha reservatória. Fernandes, por que esse gás e o petróleo não vem aqui para cima? Porque essa rocha que eu estou vendo aqui de vermelho, ela é uma rocha seladora, ela é uma rocha capiadora geologicamente falando, ela é impermeável,
ela não permite que o gás, o petróleo escape dela. Só depois que eu perfurar essa rocha é que eu consigo extrair o recurso. Está claro até agora? Bom, e aí a gente vai ter todo o processo de formação e exploração desse meu querido petróleo. Essa área preta aí é a tal rocha reservatório. É daí que a gente extrai os recursos, certo? Sim, sobre o urânio de Santa Quitéria. Santa Quitéria, aqui no Ceará, até um detalhe importantíssimo para a gente. Fala-se muito sobre o uso de energia nuclear. A energia nuclear, Fernandes, ela é poluente? Não. A energia nuclear, pessoal, ela é vista como limpa, viu? Professor, mas ela gera o lixo. Mas o lixo devidamente armazenado, ela não vai gerar nenhuma poluição. Por isso que muitos ecologistas estão defendendo a substituição de termoelétricas, de gás e petróleo, por uma energia nuclear. Certo? O Irã, por exemplo, segundo o governo, está desenvolvendo o enriquecimento para produzir energia nuclear. O Brasil tem Angra 1, 2, está construindo 3, no Rio de Janeiro. Professor, isso representa o quê? Um crescimento potencialmente de energia nuclear no Brasil. Prova do Enem 2015. Um mapa do Brasil, ele identificava o número 1, 2, 3, pediu para o aluno identificar os novos projetos energéticos. O número 1 era a usina de Angra 3. Portanto, professor, eu preciso saber disso? Precisa. Pessoal, tudo isso que eu estou conversando com vocês é gabarito de provas. Eu estou trabalhando com vocês bem objetivo para vocês entenderem o que os vestibulares cobram. Tudo que eu estou passando para vocês é vestibular. Eu sei que parece muita coisa, mas lembrem-se, quem não tiver muito conteúdo, muito conhecimento, quanto mais informações vocês recebem, melhor para você na hora da prova. Esse vai ser o seu diferencial para aqueles que não estão recebendo as informações, ou que não estão querendo absorver as informações. Beleza? Bom, então vamos lá. Então no Brasil tem Angra 3, energia nuclear, energia limpa, certo? Santa Quitéria é a 6ª maior reserva do mundo de urânio, a maior reserva da América de urânio, ainda não explorada. Santa Quitéria, Ceará, tá? Em 2020 era mais ou menos o prazo que o antigo governo havia definido para o início de uma exploração em Santa Quitéria. Mas isso não significa dizer que a gente vai desenvolver usinas na região. Até porque esse Ceará, o estado de vocês aqui, é um estado que está entre 2 graus e 46 minutos e 7 graus e 52 minutos latitude sul. Ou seja, é um estado quase na linha do Equador. Segundo a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, vocês têm mais de 2.000 horas de sol. Inclusive, tem o seguro sol que o turismo cearense vai fazer. É uma forma de atrair turistas, tá certo? É um marketing, já que o período que ele vai estabelecer o seguro é um período que potencialmente, dificilmente você vai ter 2 dias de fato de chuvas no Ceará. Vocês estão sabendo disso, né? Seguro sol, certo? Mas é uma sacada inteligente, porque o Atlas da ANEEL, ele diz, nós temos hoje o maior potencial solar do Brasil. Você sabe onde é o maior potencial? Região dos Inhamuns, onde a MPX em Tauá já está trabalhando. Nós estamos a construir aqui, em Pindoretama, uma outra central solar, que se o complexo for concluído, de acordo com os moldes do projeto, será a maior central solar da América Latina. Então o Ceará, ele tem potencial eólico, solar e até maremotriz, fontes totalmente limpas. O Ceará não precisaria de uma usina nuclear. Na verdade, existe um projeto para o Nordeste que se pretende criar centrais nucleares. Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe disputam para ter essa central nuclear, certo? Mas eu não vou dizer para você que isso no futuro não possa ser criado no Ceará. Até porque quanto maior for a quantidade de indústrias que chega, maior é a necessidade de energia. E o Estado precisa fornecer energia barata, subsidiada muitas vezes,
para as empresas poderem se deslocar e gerarem empregabilidade, certo? Vamos seguir. Sim. Pergunta aqui é se nós não temos essa bacia da Venezuela, se a gente não encontrará petróleo no Brasil, na Amazônia. A gente já está explorando petróleo na Amazônia, pessoal. 2009, o ex-presidente Lula chegaria a inaugurar um gasoduto que unifica a região do município de Coari, margem direita do rio Solimões, certo? Até Manaus, onde eu tenho a Zona Franca de Manaus, um setor termoelétrico de gás. E existe petróleo na região. A questão é, a gente não está ainda economicamente explorando, mas existe sim, inclusive no Ceará, certo? Agora, é porque tudo isso depende de uma série de fatores. Um dos fatores não adianta eu produzir, nesse momento, muito petróleo. Porque se eu jogar muito petróleo, eu vou fazer um investimento muito alto. Na hora que eu começar a explorar muito petróleo, o preço cai pela lei da oferta e da procura. Então é melhor guardar, deixa lá. No futuro a gente explora. Porque se eu for explorar agora, eu pago só os custos. Como aconteceu com Carajás em 67, a descoberta, Breno dos Santos. E quando a gente começou a explorar o ferro, o preço da tonelada caiu de modo tal que quase a gente deu Carajás na privatização em 97, porque desvalorizou o preço. Entendeu? O Brasil é um país riquíssimo, sabe? Mas isso às vezes tem interesses estratégicos por trás. Se o Brasil não fosse um país rico, a gente já estava quebrado há muito mais tempo. Com tanta corrupção que tem por aí, o Brasil já tinha quebrado. Eu sempre digo, e a Amazônia sempre é vista como uma área para o futuro. 18% da água doce do mundo está ali. Maior, água doce superficial. Maior aquífero do mundo, Alter do Chão, está ali. Grandes reservas de ferro. Hematita, magnetita, itabirito, bauxita, manganês e ouro. Eu tenho na região gás e petróleo. Eu tenho a maior biodiversidade do mundo. Eu tenho o equilíbrio termostático do planeta em minhas mãos. Então a gente está pronto para ser invadido. E não sabe, certo? Estados Unidos já invadiu a Amazônia colombiana com bases militares, está ao lado da gente. E a gente está vacilando, mas tudo bem. Quiçá. No meu tempo era. Hoje eu tenho ressalvas. Porque há mais de 15 anos os americanos estão na floresta amazônica da Colômbia, que é a floresta amazônica, com bases militares. Então isso hoje, eu não tenho mais essa garantia. Há 20 anos atrás eu diria isso exatamente. Hoje eu já não tenho essa certeza, certo? Até porque o projeto CIVAM, Sistema de Vigilância da Amazônia, que foi cobrado agora na terceira aplicação do Enem, certo? Com o projeto Calha Norte, quem faz o monitoramento de satélite é uma empresa americana. Então quem faz a proteção da Amazônia para a gente é uma empresa americana. Ou seja, estamos entregando um galinheiro à raposa, teoricamente é isso, mas enfim, certo? Que Deus guarde a América, certo? Do Sul, que a do Norte já está guardada, certo? Mas vamos lá. Moçada, quando eu falo em petróleo, aí eu vou agora caminhar com vocês para a competência 4. Eu preciso que você entenda qual a importância que o petróleo tem para o mundo. Primeira Revolução Industrial em 1750. Primeira Revolução Industrial foi a Revolução do Carvão. Primeira Revolução Industrial é aquela que usa os transportes a vapor, marítimo ou ferroviário. A primeira revolução industrial é aquela que vai trabalhar com o setor calçadista, com o setor têxtil, com a indústria siderúrgica. Perfeito? Essa é a primeira revolução industrial. A primeira revolução industrial tem como palco e cenário a Europa, particularmente quem? A Inglaterra, do início do século XVIII. A segunda revolução industrial, para mim, ela começa em 1859, quando um cidadão chamado Coronel Drake, nos Estados Unidos, em Titusville, começa a explorar comercialmente petróleo. Então, a segunda revolução industrial é aquela revolução que vai trabalhar com energia elétrica e com o petróleo. A segunda revolução industrial é aquela onde os transportes agora não serão mais movidos a vapor,
A combustão que era externa agora será interna. E essa combustão interna vai desenvolver os motores à explosão interna, 1895. Rudolf Diesel desenvolve essa técnica. É a segunda revolução industrial, certo? É aí que vem o setor petroquímico. É aí que vem o setor automobilístico. Fernandes, quais são os impactos que essa revolução industrial vai provocar em termos globais? Teremos impactos econômicos. Adam Smith, David Ricardo e Thomas Robert Malthus desenvolvem teorias liberais clássicas. Ou seja, eles não queriam mais que o Estado intervisse diretamente na economia. Qual é o impacto das revoluções industriais? Potencializa as ações econômicas liberais na economia. Está claro até aí? Beleza? Segunda coisa que para mim é importantíssimo: fortalecer o capitalismo. O capitalismo, que era apenas comercial mercantilista, agora é industrial e financeiro. Bolsas de valores, expansão de multinacionais. Terceira consequência econômica quando se fala em revolução industrial. A terceira revolução é a inclusão do trabalho assalariado como sendo prioridade para o sistema. Espera aí, Fernandes. Em 1750, eu me lembro bem que no Brasil nós tínhamos o trabalho escravo. Ok? Mas diante da segunda revolução industrial, a Inglaterra pressionará o Brasil a libertar os escravos. Lembram disso? Porque escravo não recebe dinheiro, se não recebe dinheiro não compra, se não compra não é consumidor, se não é consumidor não gera lucro. Portanto, não interessa. Então, é mais ou menos 1850, Lei Eusébio de Queiroz no Brasil. Depois de 1850, que a gente vai financiar a vinda de estrangeiros, particularmente mediterrâneos, entre eles os itálicos, certo? Mas vamos lá. Existe uma consequência política. A partir da Revolução Industrial, a burguesia não mais queria governos absolutistas. As monarquias absolutistas prejudicavam o desenvolvimento do capitalismo. Então nós teremos aí as chamadas revoluções burguesas na história. Galera, revolução industrial, revolução burguesa. Tá claro? Professor, me dê um exemplo de uma revolução burguesa. Tranquilo. Em 1683, na Inglaterra, vocês vão ter uma revolução chamada Gloriosa. A Revolução Gloriosa é uma revolução que nós teremos na Inglaterra, onde o rei, ele reina, mas não mais governará. É criado o parlamentarismo britânico. E aí a burguesia será representante do povo no parlamento. O rei não manda mais no país. O rei reina, mas não governa. São revoluções burguesas. Revolução Francesa, 1789. Na queda da Bastilha, eu tenho um fim do absolutismo francês. Está claro isso? Beleza? Do ponto de vista social, que é o que me interessa na geografia, na competência 4, nós teremos um intenso êxodo rural. Pessoal, anota só essa sequência de raciocínio para mim. Industrialização gera, bote assim, ó, industrialização, ela gera, ela provoca. Industrialização, ela provoca, 2 pontos. Primeira coisa que ela vai provocar. Primeira coisa, êxodo rural. Primeira coisa que ela provoca, êxodo rural. O que é o êxodo rural? Saída do campo para a cidade, êxodo rural. Segunda coisa, urbanização. Anote. Professor, então eu posso pensar que a urbanização no Brasil, ela teve como um dos fatores a industrialização. Você pode marcar isso como gabarito sem nenhum problema, certo? Um dos fatores. Então vamos lá. Industrialização, ela vai gerar êxodo rural, urbanização. E aí bote aí, explosão demográfica. Explosão demográfica. Vocês lembram o que é o conceito de explosão demográfica? A explosão demográfica ela vai acontecer quando? Quando eu tenho uma alta taxa de natalidade e a taxa de mortalidade é baixa.
Então a diferença entre natalidade e mortalidade é tão alta que a população ela cresce num ritmo muito elevado. Professor, mas eu queria que você me provasse isso. Você está chutando essas coisas e eu não acredito no que você está dizendo. Tranquilo, sem nenhum problema. Quando é que foi a Revolução Industrial da Inglaterra? Por volta de 1750. Agora, olha só o que eu preciso dizer a vocês. Quando em 1683 eu tive a Revolução Gloriosa, e aí a burguesia tomou o poder na Inglaterra, a burguesia começou a tomar as propriedades rurais. A burguesia começou a tomar para si propriedades rurais. Portanto, vai acontecer ao final do século XVII na Inglaterra, uma alta concentração de terras nas mãos de uma elite. Minha pergunta é, o que vai acontecer com os camponeses? Vão fugir do campo. Não tem terras, nem tem trabalho. Se ele sai do campo, ele vai para onde? Pronto, já estou lhe dizendo que isso vai provocar um êxodo rural. Se uma grande quantidade de camponeses estão migrando ao mesmo tempo do campo para a cidade, ele vai gerar uma urbanização. Moçada, o que é urbanização? O que é uma urbanização? Urbanização é quando o ritmo, olha a palavra que eu estou usando, o ritmo de crescimento populacional de áreas urbanas é maior do que rural. Eu estou falando de ritmo, certo? Então, na Inglaterra, eu vou ter esse processo de urbanização. Então, as pessoas saem do campo e vão para as cidades, tranquilo. Agora eu vou lhe provar que ocorre uma explosão demográfica. Pessoal, onde é que eu tenho melhor saneamento básico? Onde é que eu tenho mais postos de saúde e assistência médica, hospitalar e farmacêutica? Na área rural ou na área urbana? Hein? Rural ou urbana? Urbana. Então, se eu tenho melhorias na área urbana, na medida em que as pessoas saem do campo para a cidade, elas vão ter melhorias. A taxa de mortalidade aumenta ou diminui? Diminui. Se a taxa de mortalidade diminui e a natalidade é alta, eu gerei o quê? Uma explosão demográfica. Está claro para vocês agora? Mas, Fernandes, tu não me provou. Tranquilo. Vocês conhecem a teoria malthusiana? Vocês conhecem essa teoria populacional? Thomas Robert Malthus, 1798, ele diz que a população cresce no ritmo geométrico, enquanto o crescimento populacional cresce no ritmo aritmético. A população cresce geometricamente, enquanto a produção de alimentos é lenta. Existe um descompasso. E aí Malthus dizia que faltariam alimentos. Essa é a teoria de Malthus, malthusianista. Mas por que eu estou contando essa historinha para vocês? Malthus escreveu sua teoria em 1798. Por que Malthus afirmou que a população crescia num ritmo geométrico? Porque ele escreve a teoria 48 anos depois da Revolução Industrial. Depois da Revolução Industrial ocorrerá uma explosão demográfica. Ficou claro agora? Beleza, estou lhe provando que isso aconteceu. E o que vocês vão ver aí? Surgimento da classe operariada. Eu diria, eu botei surgimento porque eu fui gente boa. Eu poderia ter dito, sabe o quê? Exploração da classe operariada. Foi aí que o trabalhador trabalhou 16 horas por dia sem receber salários dignos, recebendo salários miseráveis, sem direitos trabalhistas. Tá claro isso? Beleza? Mas eu queria apontar para vocês esse finalzinho aqui, ó, onde eu digo, ocorreu uma ampliação do período disponível para a jornada de trabalho. Isso aí foi gabarito da prova do Enem do ano passado, viu, pessoal? O desenvolvimento da energia elétrica fez com que as fábricas pudessem trabalhar 24 horas por dia sem trabalhar, sem parar, desculpa. Então elas poderiam trabalhar 24 horas por dia sem parar. Beleza? Tranquilo? Tá. Então vamos pensar comigo o seguinte. Falávamos sobre os movimentos sociais. O que a Revolução Industrial vai trazer para a gente enquanto transformação social? Primeiro ponto fundamental, pessoal.
formação e fortalecimento de sindicatos. Mas peraí, Fernandes, o sindicato ele briga pelo quê mesmo, hein? Por aumento salarial, primeiro passo. Ou seja, eu vou pedir aumento salarial. Vou pedir aqui ao pessoal da academia que aumente meu salário. Aí ele vai dizer, pedir para nós, né? Tamo junto. Então, vou pedir aumento para a gente aqui. Só tem um problema. Se eu pedir aumento de salário, ele vai dizer para mim, sabe o quê? Fernandes, eu aumento. Aí tu, ao invés de dar 2 horas de aula, tu dá 4 horas. E eu vou dizer assim, não, né? Assim não tem graça, não sabe nem brincar. Eu quero aumento salarial sem, no entanto, aumentar a minha jornada de trabalho. É possível uma empresa que vocês trabalhem, uma indústria, conceder a vocês, trabalhadores, aumento sem exigir de vocês um aumento de carga horária? Sim ou não? Sim ou não? Sim? Claro que sim. É aí que Marx fala muito sobre a mais-valia relativa. É óbvio que sim. Para isso ele vai dizer para você, sabe o quê? Fernandes, eu vou pagar você mais, tranquilo. Vou lhe pagar o dobro, R$2. Mas eu quero que você fale 2 vezes mais rápido para você dar mais informações aos alunos. Se você tiver um aumento de produtividade, eu sou capaz de aumentar o seu salário. Vocês estão entendendo a brincadeira? O que é produtividade e o que é produção? Está claro na cabeça de vocês a diferença? Produção. Vocês vão usar o ginásio inteiro para produzir 1.000 toneladas de trigo. Produção. Vocês usam o ginásio e produzem 1.000 toneladas de trigo. Eu vou usar só esse palco aqui pequenininho e vou produzir 800 toneladas. A produção de vocês é maior do que a minha, mas a minha produtividade é maior do que a de vocês. Porque eu tive um melhor aproveitamento de solo agrícola. Vocês estão entendendo? Então, se eu potencializar a minha produtividade, ou seja, produzir mais, na mesma carga horária que eu tenho, eu posso ganhar um aumento. Por quê? Porque o empresário, ele está tendo mais produtos para lucrar mais. Vocês estão entendendo isso? Então, o que vai acontecer ao final do século XIX, para que a gente possa ceder à pressão dos sindicatos? Porque, galera, as pessoas trabalhavam 16 horas por dia recebendo salário miserável. E aí começamos a ter vários movimentos sindicalistas, anarcossindicalistas, um movimento ludista. O que era o ludismo? Os quebradores de máquinas. Então o empresário, a burguesia, foi pressionada pelos trabalhadores proletariados. Então em determinado momento ele iria ceder. Mas como é que isso seria feito? Eu precisaria aumentar a eficiência do trabalhador. Para isso, o Winslow Taylor, ao final do século XIX, vai desenvolver a sua gestão científica do trabalho. Na gestão científica do trabalho, o Winslow Taylor, ele vai tentar potencializar a mão de obra. De que forma? Bora pensar comigo. Primeiro ponto fundamental. Eu preciso estudar a minha empresa. Eu preciso conhecer a empresa. Primeiro passo, Taylor disse, deixa comigo que eu vou fazer a galera produzir mais. Primeiro passo, eu quero estudar o que minha empresa produz e separar as atividades de produção. Eu vou setorizar a área de produção, criar setores. Segundo passo, eu vou treinar os meus funcionários. Seleciono e treino. Aqui, pessoal, funciona a partir da repetição de tarefas. Certo? Eu vou usar um exemplo bem simples. Imagine que você é um soldado do exército. E enquanto soldado do exército, ele vai lhe ensinar a montar e desmontar um fuzil em 3 minutos. E aí, eu vou segurar aqui um apito e digo, vocês estão em forma, e aí eu peço a vocês que todos tenham um fuzil em suas mãos, e aí você vai botar o velho FAL 762 em mãos, e eu digo, primeiro passo, todos irão apertar o botãozinho para retirada do carregador. Quando eu apitar, todos retiram o carregador. E aí eu apito e você retira o carregador. Todos fizeram, ok, beleza. Segundo passo, vocês vão dar 2 golpes na arma, certo? Aí depois que você vai dar os 2 golpes na arma,
eu vou apitar de novo. E aí você começa o desmonte do fuzil, passo a passo em cada apito. E vocês vão repetindo a cada apito meu exatamente a mesma tarefa. E depois a gente vai montar o fuzil a cada apito meu. E depois que você montar, você vai desmontar de novo, seguindo as mesmas etapas, repetidas vezes, até você memorizar todas as etapas de produção. Depois você é capaz de montar e desmontar ele, sem precisar do auxílio de ninguém, porque você já internalizou, você já gravou, já memorizou, já decorou tudo que você tem que fazer. Pessoal, isso é treinamento. Isso é o melhor exemplo que eu tenho de um taylorismo fordismo. Você treina o funcionário fase a fase. Charles Chaplin, quando fez o filme Tempos Modernos, fazendo uma sátira ao fordismo, ele deixou uma frase bem interessante para a gente. Não sois máquina, homem é o que sois. Eu penso. Eu não sou uma mera máquina de produzir. Eu não posso agir, viver mecanicamente, repetindo funções. Perfeito? Então, o taylorismo, o Winslow Taylor, ele treina funcionário, e o funcionário, ele internaliza cada fase de produção. Fernandes, depois disso, ele elimina os desperdícios. Que tipo de desperdício, Fernandes? Tempo. Tempo é dinheiro. Time is money, frase muito marcante quando se fala em Fordismo. Tempo é dinheiro. Então, ao invés do meu funcionário sair daqui onde eu estou e buscar a peça lá do outro lado do ginásio, voltar para cá para desmontar e produzir, Ford, ele disse, eu tenho uma maneira melhor do que Taylor de reduzir o desperdício. Meu funcionário não precisa nem sair do canto. As peças irão se mover em uma grande esteira. Eis o diferencial entre Ford e Taylor. Está claro para vocês? Isso é o modelo de produção taylorista fordista. Por que eu estou perdendo esse tempo com vocês falando disso? Veja o raciocínio. Eu estou no Oriente Médio, fiz um gancho para o petróleo, estou falando agora de competência 4, de relações de produção. Por quê? Porque de 2013 a 2016, todos os anos caiu uma questão no Enem sobre Fordismo, Taylorismo e Toyotismo. Mas eu não vou ter tempo hoje de falar para vocês sobre o Toyotismo. Mas eu queria só deixar para vocês uma última característica do Fordismo. Qual é uma das grandes características do Fordismo para a gente agora? Fordismo, ele diz, produza, produza, produza. Tempo é dinheiro, produza. Seu Ford, a gente não está conseguindo vender, continue a produzir. Porque a capacidade de mercado ela é ilimitada. E existe uma mão invisível que atua sobre o mercado, equilibrando oferta e procura. Adam Smith. Continue produzindo. Se eu estou produzindo em larga escala e ninguém está comprando, eu estou gerando o quê? Estoque. Opa, foi gabarito para o Enem também. Quando eu falo em estocar produto, isso é característica fordista, pô. Fordismo, estoca produto. Toyotismo, como é que você chama o toyotismo? Modelo just in time. Produção em tempo justo. Toyotismo, ela é enxuta. Se ela é enxuta, ela não gera muitos excedentes. Viu como é fácil? Tranquilo? Beleza? Bom, mas vamos lá. Deu para a gente conversar um pouco. Isso aí foi uma outra charge de uma questão do Enem. O cidadão olha para o colega e diz, ei chapa, amanhã eu vou me aposentar. Há 30 anos eu trabalho nessa fábrica. Tu sabe o que é que eu vou fazer amanhã? O cara disse, não, eu vou saber o que é que eu tanto produzi há 30 anos. O que ele quis dizer com essa charge? Que eu sou tão bitolado, eu sou tão setorizado, eu só conheço o que eu faço, que eu não sei nem o que é que eu tanto produzi em 30 anos. Vocês entenderam agora a charge? Isso é Fordismo. Isso é Fordismo total. No Toyotismo, você precisa conhecer outras funções. Exige-se até mão de obra mais qualificada e mais flexível, mas vamos adiante. Bom, essas são as chamadas 7 irmãs, que foi o primeiro grande cartel de petróleo. A gente estava falando de petróleo, Royal, Dutch Shell, British Petroleum, Esso, Mobil, Gulf Oil e a Standard Oil. São 7 empresas de petróleo que controlavam o recurso no mundo. Mas vamos para cá?
Esse gráfico também de prova de Enem. Só estou lhe mostrando por que eu vim para o petróleo, por que a gente falou de relações de trabalho. Enem cobra demais. Nesse gráfico, é um gráfico do Brasil. Ele diz aqui que em 2000, 46,8% de toda a energia usada no Brasil era petróleo. E que em 2010 o percentual caiu para 37% aproximadamente. Ou seja, o Brasil conseguiu reduzir na última década o consumo do petróleo enquanto fonte de energia. Por quê? Eis a questão. Primeiro, porque o Brasil passou a usar mais biomassa. Quando eu falo de biomassa, eu estou falando da cana-de-açúcar, o etanol, do pró-álcool, mas eu estou falando do biodiesel, onde hoje o diesel ele tem um percentual de 5% de mistura, obrigatoriamente. O Brasil, na última década, potencializou o uso de gás natural. O Brasil está construindo a usina de Angra 3. Perfeito? Mas vamos voltar para o Oriente Médio? Pessoal, por que o Oriente Médio ele é tão tenso, hein? Viram a importância do petróleo? Vimos a importância do petróleo? Viu como o petróleo mexeu até com o modo de produção? Viu? Tudo isso é petróleo. Mas vamos lá, então o Oriente Médio tem 68% das reservas mundiais de petróleo. Fernandes, é só por isso que o Oriente Médio é tão discutido? Não. O Oriente Médio é uma área de ligação entre a África, a Ásia e a Europa. Portanto, é uma região estratégica de passagem e comércio. Professor, desde quando? Desde a antiguidade. Os fenícios eram exímios navegadores. Eles caminhavam nessa região. Os cretenses e os gregos, idem, andavam na região. Mas eu vou falar de algo mais recente. Vocês lembram que no chamado século XV, os europeus saíam do mar Mediterrâneo, Gênova, Veneza, Florença, e saíam dessa região europeia e vinham até as Índias buscar especiarias? Lembram disso? Pois é, o Oriente Médio era a área de passagem. Voltar um slide? Show. Então, os europeus iam buscar especiarias nas Índias. Eis o porquê que a burguesia europeia enriqueceu. Beleza? Tranquilo? Mas aí o que vai acontecer? Os turcos otomanos vão dominar a cidade de Constantinopla. E o que acontece com essa rota, pessoal? Ela é interrompida. Por isso que os europeus, sem poder passar pelo Oriente Médio, tiveram que buscar uma nova rota circundando a África. As grandes navegações. Olha aí o Oriente Médio, a importância dele na mudança da história mundial. Vocês estão entendendo? Por que o Oriente Médio é uma região de tantos conflitos? Geograficamente, porque o Oriente Médio é uma região de desertos, regiões áridas, onde existe uma escassez de água. Professor, e água é tão importante assim? A água é fundamental. Desde quando? 70% do corpo humano é água. Desde que o homem é homem, a gente sabe da importância da água. Assírios, caldeus, babilônicos, sumérios e acádios brigaram por água há 5.000 anos antes de Cristo nascer. Aonde? O professor de história adora isso. Crescente fértil. Todos os povos da antiguidade no crescente fértil. Porque todos os povos da antiguidade são civilizações ribeirinhas. Quando eu falo de Oriente Médio, eu falo de Turquia. E no sul da Turquia existe um conjunto de montanhas chamado de Planalto da Anatólia. Nesse Planalto da Anatólia, nós temos a nascente de dois importantes rios, historicamente conhecidos como Eufrates e o Tigres. Entre o Tigre e Eufrates, vocês têm uma área histórica importante, chamada de quê? Mesopotâmia. Meso, entre, Potâmia, rios, terra entre rios. Dos assírios, caldeus, sumérios, acádios e babilônicos. Esses povos se engoliram durante milhares e milhares de décadas por água. E ainda hoje essa região luta por água. Mesopotâmia hoje é o Iraque. Pode seguir? Quando eu falo dessa região, próxima ao rio Tigre e Eufrates, existe um outro rio chamado Shatin al-Arab. Um riozinho que vai desembocar no Golfo Pérsico, que ajuda o Irã e o Iraque a escoar petróleo.
1980 a 1988. Guerra Irã versus Iraque, pelo controle do canal Shatin al-Arab. Mas água é tão importante assim? Água é importante. Para a Palestina, aí está o Líbano e aí está a Palestina. Todo esse território aí onde está escrito Palestina está sob controle hoje de Israel. Está claro? Entre Israel, Líbano e Síria, nós temos uma região chamada de Colinas de Golã, onde em 1967 Israel entrou em guerra com a Síria e tomou essas colinas de Golã. Professor, por que Israel tomou as colinas de Golã? Primeiro porque é uma colina. Militarmente falando, é uma área estratégica. Se eu estou aqui no alto de uma colina, se alguém vier me atacar aqui embaixo, vira um alvo muito fácil para mim. Tá claro? Então era uma área estratégica de defesa. Mas não foi só por isso. Colinas de Golã tem a água, que é o recurso mais importante. O Rio Jordão nasce aí, pessoal. Eis a nascente do Rio Jordão. Por isso que Israel controlou as colinas de Golã. Beleza? Tranquilo? Nesse Rio Jordão, nós teremos aí o chamado Mar da Galileia e o Mar Morto. Mar da Galileia. Vocês que são cristãos devem lembrar bastante do que é isso, né? Mar da Galileia. Fernandes, o que mais? Nós temos uma outra área chamada Cisjordânia. Cisjordânia, a Judéia, certo? Cisjordânia, onde está encravada a cidade de Jerusalém. Perfeito? Tomada por Israel da Jordânia em 67. Quer ver uma outra região? Aqui é onde nós temos um grupo terrorista chamado El Fatah, cuja liderança hoje está nas mãos de Mahmoud Abbas, a autoridade nacional palestina reconhecida pelos Estados Unidos. Quer ver mais? Nesse cantinho ali, você tem a faixa de Gaza, tão badalada. Faixa de Gaza, tão badalada, onde eu tenho um grupo chamado Hamas, criado em 87, a partir do apoio da chamada Irmandade Muçulmana Egípcia, a partir da primeira intifada. Nós temos aqui, ao sul, o deserto de Negev, e na região do Egito, a península do Monte Sinai. Pessoal, essa é uma das regiões mais tensas geopoliticamente. Quando você fala de conflitos judeus e palestinos, é aí. Então você precisa ter isso na cabecinha de vocês para trabalhar. Mas aí vem a questão: por que judeus e palestinos estão em guerra há tanto tempo? E aí eu vou te dizer o seguinte: Fernandes, como é que tudo começou? Aí eu vou contar uma história bem rápida para vocês. Tão rápida que eu vou começar por Adão e Eva. Tranquilo? Tá aí o problema, pessoal. Tudo começou com Adão e Eva. Tu acredita em mim? A Eva comeu a maçã e Adão curtiu, certo? E Adão curtiu. Detalhe, Adão e Eva tiveram filhos, sim ou não? Quem? Caim, Abel e o outro? Sete. Bom, biblicamente Caim matou Abel. E Deus expulsará Caim do paraíso. Deus guiará Caim para leste do jardim. Alguns historiadores apontam até o Iraque hoje como sendo o local de refúgio de Caim, mas isso pouco me interessa aqui. Caim matou Abel, Abel já era, Caim fugiu da região. Ficou quem? Sete. Mas como é que Sete deu origem a tanta gente, hein, pessoal? Sozinho, como é que pode esse negócio? Estranho, né? E se os três estivessem vivos? Eram três homens, pessoal. Como é que esse negócio ia sair? A Bíblia é muito clara. Adão e Eva tiveram, além de Caim, Abel e Sete, vários filhos e filhas. Eva é a mãe de todos os seres. Percebe? Então várias filhas e filhos foram paridos por Eva. Mas espera aí, Fernandes. Então tu está me dizendo que Sete, que é um dos mais importantes personagens para a gente,
Sete, ele vai se envolver com a própria irmã. Pessoal, todos nós somos irmãos. Vocês não se relacionam? A galera não coisa, né? Não tem? Pois é. Sete vai também coisar lá. Sete coisou e coisou muito. Certo? E desse negócio aí coisado aí e tal, nós teremos em sua 10ª geração um cidadão chamado Noezinho. E Noezinho da arca, mas Noezinho da arca coisava também. Bichinho era coisador, certo? Noezinho tem 3 importantes filhos. Quem? Quem? Sem. Quem? Jafé. O que mais vai interessar para a aula da gente é Sem. Quando Hitler perseguiu os judeus, criou-se uma expressão de que os nazistas eram antissemitas. Pessoal, os semitas são filhos de Sem. Vocês estão entendendo a brincadeira? Só tem um problema nisso tudo. Os nazistas perseguiram apenas uma parte dos filhos de Sem, os judeus. Porque os árabes também são filhos de Sem. Perfeito? Quando você pega a Bíblia, está aqui a Bíblia. Geograficamente, as áreas que estão em azul são filhos de Sem. Região de Uruk, a região da Assíria, tudo isso é reino de Sem. Reino de Cã, os filisteus, os hititas, os amoritas. Os chamados jafetistas representam a Turquia e o Extremo Oriente. Foi aqui que os filhos de cada um começaram a ocupar e coisar. E à medida que eles iam coisando, crescei-vos e multiplicai-vos biblicamente. Está aí uma coisa que eles faziam, como ninguém seguia a palavra de Deus, aí eles seguiam, se multiplicavam, certo? Muito, certo? Até porque não tinha rede social, não tinha Wi-Fi, não tinha TV, não tinha Netflix. Então o negócio era coisar mesmo, certo? E aí o que acontece? A partir daí, Sem vai ter em sua geração um filho. Desse filho, Taré, ele vai ter mais um descendente. E esse descendente é Abraão da Caldeia, da região de Ur. Agora me interessa. Agora, Abraão é o grande patriarca. Abraão se casará com uma moça lindíssima chamada Sara. Certo? Aí aqui é uma outra interpretação, tá? A gente está de acordo com a história, porque só há história quando o quê? Quando existem escrituras. E as escrituras começam a partir exatamente daí. E os escritos começam a partir de Adão e Eva. Existem as teorias evolucionistas, que aí a gente não vai discutir nem criacionismo nem evolucionismo, perfeito? Mas aí quem é criacionista é a partir daqui. Os evolucionistas aí trabalham outras raízes. Aí a gente não entra, porque aí foge da história com o H, perfeito? Beleza? Então vamos lá. Então, o Abraão terá um filho, Abraão, aliás, casa-se com uma moça belíssima chamada Sara. Segundo a Bíblia, Sara era uma moça lindíssima, escultural, parava o quarteirão. Na gíria de hoje era só o filé, certo? E Abraão se casou com essa gata. Problema, Fernandes, é que um dia Deus apareceu para ele e pediu a ele que se retirasse da região e seguisse para uma área indicada por Deus, o Monte Hebron, que seria a terra prometida a Canaã. E claro, Abraão pega a Sara e um sobrinho e vai sair dessa região, ó, e os dois, que casal lindo, seguem para essa região, onde mais adiante nós teremos a formação do reino da Judéia, e ali eles ficam. Mas Deus fará algumas provações, e dentre as provações nós teremos uma grande seca, já que a região é árida, uma seca atinge a região. Estamos por volta do ano de 1700 a.C., teoricamente. E aí, esse casal, como milhares e milhares de outros, migrarão. Só um detalhe, é aí que surge a palavra hebreu.
A palavra hebreu, na tradução, quer dizer povo do outro lado do rio. Traduzindo, esse povo veio do lado dos semitas, depois do rio Eufrates. E aí quando eles chegaram na terra dos camitas, os camitas disseram: quem são esses caras aí? Eles vieram lá do outro lado do rio, meu filho. Daí a expressão hebreus, a busca do seu Hebron, da sua montanha, da sua Canaã. Tá claro? Mas diante da grande seca, eles saem dali. Tá seco, meu irmão, vamos embora. Foi para onde? Para o Egito. E aí vocês conhecem aquela história da Bíblia, né? Quando Abraão está entrando no Egito com a sua gata, com Sara, o faraó olha a Sara, dos pés à cabeça, do cabeça aos pés, enfim, dá aquela olhada com o olhar 44 e diz: quem é a gata? E os soldados dizem: não, eu tô afim dela, ó. Amor à primeira vista. Eu queria ela. Como é o nome dela? Sara. Sara tem que ser minha. Só que o faraó, ele era um cara muito decente. Ele jamais mexeria com a mulher casada. Para tanto, ele matava o marido para ela ficar viúva, e aí sim, certo? É um cara super decente. E Abraão já conhecia essa tradição. Abraão conhecia. Então quando o faraó chegou e disse: como é teu nome, senhor? E disse: Abraão. Abraão, que é essa gata que está contigo, Abraão? E Abraão disse: aonde que eu nem vi? E o faraó disse: essa daí. Vixe, eu nem vi que ela tinha vindo comigo. É minha irmã. E o faraó disse: é tua irmã? É, eu vou ficar com ela, viu? E Abraão disse: sem problema, meu cunhado. Tamo junto. Hashtag tamo aí. Certo? De boa. Fernandes, foi assim mesmo? Foi. Fernandes, então Abraão mentiu? Não, ele omitiu. Porque Sara de fato é sua irmã. Aliás, biblicamente todos somos irmãos. Percebe? Então ele omitiu. Segundo a Bíblia, Deus teria até conversado com o faraó e ele teria devolvido Sara. Mas enfim, isso aí é a questão bíblica. Vamos para a história? Quem salvará o povo hebreu da escravização feita pelos faraós do Egito? Em 1250 anos antes de Cristo, os hebreus estavam lá dentro do Egito, sendo escravos. Quem os libertará? Bom, pela tradição, um cidadão chamado Moisés. E eles retornam à sua Canaã. Mas espera aí, Fernandes, tu estava falando sobre árabes e judeus, sim? E o que isso tem a ver com essa história? Vamos agora fechar o raciocínio? Abraão, ele é casado com Sara, mas Sara tem um problema, que para aquela época era um problema seríssimo. Sara, ela era infértil. E uma mulher que não parisse, não servia para nada socialmente, a não ser para ser escrava. Mas Abraão era apaixonado por Sara. Sara era uma gata. E Abraão não estava disposto a deixar Sara. Então, naquela época também era muito comum que a senhora tomasse uma de suas escravas prediletas e entregasse ao marido para ele coisar, né? E aí ela tinha uma escrava egípcia chamada Agar, que será dada a Abraão, e Abraão vai se relacionar com Agar e vai ter um filho. Sabe como é que é o nome desse menino? Ismael. Pois bem, todos os árabes irão ser descendentes de Ismael. Árabe, o patriarca é Ismael, filho de Abraão e Agar. Só um detalhe: Deus disse para Abraão: sua esposa vai ficar grávida. E Sara realmente vai parir uma criança depois, Isaac. Isaac vai ter filhos, dentre eles Jacozinho, que será batizado como Israel. Israel terá 12 filhos. 12 filhos, 12 tribos. 12 tribos, uma das mais importantes, a do reino de Judá, que deu origem à Judéia. Eis a palavra dos judeus. Ficou claro aí? Beleza. Então estamos aqui vendo que o conflito entre judeus e árabes é quase que um conflito familiar vindo da descendência de Abraão. Beleza? Tranquilo? Bom, aí é o caminho de Moisés, onde ele vai receber a tábua dos 10 mandamentos no sul da península do Monte Sinai. Mas vamos ao que interessa. Vamos aos conflitos. Certo? Pessoal, quando eu tinha 12 tribos, 10 tribos se reunirá ao norte da Palestina, criando o reino de Israel. 2 tribos se reunirá ao sul, formando o reino da Judéia.
Existe todo um estudo bíblico através da raiz genealógica. Você já encontra livros especificamente sobre isso. Agora, se você disser para mim, Fernandes, mas eles podem conter erros. Eu não estou dizendo que isso é uma verdade absoluta. Eu não estou aqui, não é fazendo pregação religiosa. Embora seja islâmico, xiita, certo? Quase um terrorista. Mas enfim, moçada, vamos ao que interessa. Eu tenho o reino dos judeus. Eu tenho os hebreus. Mas aí tem um problema. Anote aí essa palavra linda chamada diáspora. Anote. Diáspora. Quando você está estudando judeu, você tem que saber disso. Isso é obrigatório. Diásporas. O que quer dizer a palavra diáspora? Dispersão, show de bola. Diáspora é uma dispersão. Ou seja, em alguns momentos da história, o povo de Israel será obrigado a se dispersar para não morrer. Eles serão perseguidos em 2 momentos. A primeira grande diáspora vai acontecer no ano de 587 anos antes de Cristo. Anote só assim, ó. Botou diáspora? Bote assim, ó. Primeira, e puxa aí um parêntese. Primeira. Quando é que foi a primeira diáspora? Bote aí. 587 AC, antes Cristo. 587 AC, antes Cristo. O que vai acontecer nesse período? Tem um cidadãozinho ali de perto chamado Nabucodonosor, que vai sair da Mesopotâmia, rei dos babilônicos, e vai tomar a região. Então você bota aí, ó, primeira diáspora, 587 a.C., invasão babilônica. Invasão babilônica. Professor, quando os babilônicos chegaram à região palestina, o que aconteceu com os hebreus? Foram escravizados. Sabe como é que o professor de história chama isso? O cativeiro da Babilônia. O cativeiro da Babilônia. Nabucodonosor. Beleza? Anotamos a primeira diáspora? Deixa eu só dar uma curiosidade para vocês. Você sabe quem livrou o povo hebreu nesse momento? Cara, eu acho isso de uma ironia profunda. Sabe quem livrou o hebreu nesse momento? Ciro, o rei dos persas. E tu sabe quem é a Pérsia hoje? O Irã. Inimigo mortal do povo de Israel. Então quem livrou o hebreu do cativeiro da Babilônia foi Ciro, o rei dos persas, no ano 537 a.C. Isso é só uma curiosidade para você se tocar em provas. Ciro, rei dos persas. Rei dos persas. Pérsia é o atual Irã. Pérsia é o Irã, certo? Segundo cativeiro, a segunda diáspora que nós tivemos foi no ano 70 depois de Cristo. No ano 70 depois de Cristo, os romanos invadem a região e destroem a cidade de Jerusalém, restando-lhes apenas o muro das lamentações. Beleza? Vamos lá. Mas Fernandes, quer dizer então que o hebreu foi-se embora, diáspora, fugiu. E o que aconteceu com a região da Palestina e o Oriente Médio? Foi dominado pelo árabe. Os filhos de Ismael dominarão toda a região. No século 7 depois de Cristo. Os mouros dominarão toda essa região, chegando ao norte da África. Quer dizer então, Fernandes, que o norte da África é árabe? Como é que você chama aquele movimento popular de 2011 para a derrubada dos ditadores, hein? Primavera. E onde é que ela começou? Na Tunísia. Onde é a Tunísia, Fernandes? Bem aqui, ó. No norte, no norte da África. Então o norte da África, ele é árabe, meu filho. Os árabes dominarão tudo isso. Os árabes dominarão a Península Ibérica. O reino ibérico de Portugal e Espanha. Os mouros. Professor, eu queria que você me provasse isso. Vocês gostam de cuscuz? Professor, cuscuz é uma comida portuguesa, show de bola, então eu acho que é indígena. Não é nenhum nem outro. Cuscuz é uma comida árabe, islâmica. Só que o cuscuz, ele tem suas raízes no arroz.
E os árabes dominaram Portugal. Parte da cultura portuguesa, quem traz para cá, vem dos islâmicos. Em 1139, um cidadão chamado Dom Afonso Henriques de Borgonha expulsará os árabes da Península Ibérica portucalense. E aí cria o Estado português. Então a região árabe, ele chegou até a Europa, cara. Percebe? A partir do século VII. Depois dos árabes vieram os turcos otomanos, que no século XVII dominará o Oriente Médio. E só vai sair do Oriente Médio no ano de 1918. Ou seja, os hebreus abandonaram em 70 anos depois de Cristo. Mas aí está um detalhe. Em 1896, Teodor, um judeu, percebendo que os judeus já não são mais tão bem vistos na Europa como outrora, percebendo que os judeus começavam a ser perseguidos, porque na Europa eu vivenciava uma onda nacionalista. Teodor, ele tem uma ideia, numa convenção na Basileia, na Suíça, em 1896, que era pedir aos judeus uma contribuição financeira para criar um fundo internacional judeu, para que com esse dinheiro eles comprassem terras na Palestina, para voltarem à terra prometida. E em 1897 se dará início oficialmente ao chamado movimento sionista. Anote isso também para mim, por favor, anote. Final do século XIX, precisamente em 1897, oficialmente, nós temos início o movimento sionista. O que seria esse movimento sionista? Seria a volta dos judeus à terra prometida. Está claro, pessoal? Beleza? Então nós tivemos as diásporas e agora a gente está falando do movimento sionista. Eles estão voltando. Beleza até aí? Tranquilo? Bom, mas como é que eles estavam voltando, Fernandes? Seria criado um fundo. Com esse fundo eles iriam comprar terras dos palestinos e depois disso iriam assentar os judeus. Tu sabe como é que a gente chama isso geograficamente? Eles iam criar fazendas de judeus na Palestina. Anote esse nome, é com K, viu? K-I-B-U, Kibbutzins. K-I-B-U-T-Z-I-M, Kibbutzim. Professor, isso pode cair na prova de geografia? Sim, na parte de agrária. Kibbutzins são fazendas coletivas. Perfeito? Kibbutzins são fazendas coletivas israelenses. Beleza? Então foram criados os kibbutzins. E os judeus voltaram. Mas espera aí, Fernandes, então o território está sob controle da Turquia, né? É. Mas a Turquia entrou na Primeira Guerra Mundial, sim ou não? Sim. Pessoal, quem eram os dois grupos na Primeira Grande Guerra Mundial? Como é que se chamavam os dois grupos da Primeira Grande Guerra Mundial? Tríplice Aliança, Alemanha, Áustria e Itália. Itália nem vai entrar na guerra, mas enfim, participou. Esse acordo foi de 1882. E como era o segundo grupo? Tríplice Entente, a antiga Entente Cordiale de 1904, que em 1907 recebeu a Rússia, Inglaterra, França e Rússia. Então de um lado eu tenho Inglaterra, França e Rússia, do outro lado eu tenho Alemanha, Áustria, a Itália caiu fora e veio a Turquia. Então a Turquia participa da Primeira Guerra Mundial ao lado da Alemanha. Minha pergunta é, quem ganhou essa guerra? Quem ganhou? A Inglaterra. Ou seja, a Tríplice Entente ganha. Então o lado que foi derrotado foi obrigado a ceder territórios. Sim ou não? Pois é. Foi nesse momento que França e Inglaterra tomaram da Turquia o Oriente Médio. Professor, isso não cai em prova não. Prova da UES agora, segunda fase. A Inglaterra fez um acordo com os árabes durante a Primeira Guerra Mundial para que os árabes lutassem em favor da Inglaterra contra os turcos. Galera, o território aqui é da Turquia. E dentro desse território dominado pelos turcos existem árabes que dentro desse território começaram a lutar contra os turcos em favor da Inglaterra. Então a Inglaterra disse aos árabes: se a gente derrotar os turcos, eu crio um país árabe no deserto arábico. E eu entrego a vocês. Sabe que país é esse? Arábia Saudita.
Então foi feito um acordo com os árabes. Ao mesmo tempo, os judeus do Reino Unido financiaram a Inglaterra. E aí o primeiro-ministro britânico, Balfour, fez uma declaração. Professor, como é que é o nome da declaração? Declaração de Balfour. Foi dele. Então, o que ele dizia? A rainha da Inglaterra vê com bons olhos a volta dos judeus à sua terra prometida. Foi financiado, meu lindo. Então eu vou te ajudar. Ou seja, a Inglaterra se compromete a fortalecer o movimento sionista. Está claro isso? E ao final da guerra, em 1917, um acordo entre França e Inglaterra ficou conhecido. O acordo de Sykes-Picot, dividindo o Oriente Médio entre França e Inglaterra. E antes que você me pergunte, professor, por que Inglaterra e França iriam querer uma região do Oriente Médio? Petróleo. A gente acabou de ver que a civilização do petróleo começou a ser formada em 1860. Eles queriam o quê? Petróleo. O petróleo já era um recurso importante. Está claro aí como se encaixa um raciocínio? Então, Balfour estimula um movimento sionista. E a Palestina estará sob controle da Inglaterra. Eis o início do problema. Eu fiz um acordo com os árabes, Palestina é árabe, e com os judeus. E aí os ingleses começam a estimular o movimento sionista. E os judeus começam a ir em massa para a Palestina. Fernandes, quem é que tem razão, os judeus ou palestinos? Os dois. Os judeus, eles têm direitos históricos sobre o território. Isso é um fato. Isso é fato. O primeiro livro de história que nós temos é a Bíblia. É um fato. Certo? Então, basicamente, os hebreus estão lá atrás na história bíblica, na história de formação da região. Por direitos históricos, os judeus são donos do território. Fernandes, e os palestinos, e os árabes? Os árabes dizem, mas para aí, judeu, tu fugiu. Tu abandonou a região 70 anos depois de Cristo. E agora em 1924, 1000 anos depois, tu quer voltar? Tu é doida? Tu abandonou o território e nós ficamos, pelo princípio do direito romano do utiposidetis iuris, utiposidetis, traduzindo aqui em brasileiro, né? Em brasilês, a gente costuma dizer que utiposidetis, na nossa Constituição, aparece com o nome de usucapião. Utiposidetis é de posse quem usa. Então, enquanto vocês abandonaram, nós ficamos, nós ocupamos, nós morremos, fomos escravizados, fomos dominados, derramamos o sangue do nosso antepassado, fertilizando as terras que hoje nós ocupamos. E tu chega agora dizendo que quer a terra de volta, tu é doido, é? E os judeus dizem, eu não fugi, eu não abandonei minha terra, eu fui obrigado a sair para não ser assassinado, eu sou um refugiado, eu tenho direito assegurado ao meu retorno. Traduzindo, os dois têm direito sobre a região. O que seria o certo ser feito? Uma divisão, uma partilha. Isso foi feito, só que o palestino não aceitou a partilha que foi feita. A partilha da Organização das Nações Unidas de 1947. De fato, a região fica tensa entre judeus e palestinos, e em 1939 explodiu a Segunda Grande Guerra Mundial. A eclosão da Segunda Grande Guerra Mundial nas mãos do senhor Adolf Hitler vai mudar toda a concepção que nós temos. Até então, era uma briga entre eles. O mundo não tomava muito partido. Mas diante do que Hitler fez aos judeus, Fernandes, por que Hitler odiava tanto os judeus? Porque Hitler foi soldado na Primeira Guerra Mundial. Hitler, ele foi herói de guerra. Sabiam disso? Hitler, ele era alemão, pessoal? De jeito nenhum. Austríaco. Hitler, ele era um artista. O sonho do Hitler era ser arquiteto. Ele foi recusado na Academia de Belas Artes de Viena. Foi a primeira grande decepção. Tinha um padastro que batia bastante nele. O que explica, de certa forma, a revolta que ele tinha dentro de si. Hitler se junta ao exército na Primeira Guerra Mundial. É baleado ao tentar salvar um amigo. Lá na frente das trincheiras. E depois que ele está na enfermaria, ele soube da notícia que a Alemanha havia se rendido. E aquilo revolta o Hitler. Na cabeça do Hitler foi o financiamento judeu aos ingleses que teriam dado a vitória à Tríplice Entente.
Ele só se esquece que haviam judeus na Alemanha que financiavam a Alemanha, mas isso foi um detalhe para o Hitler. Alguém tinha que ser culpado, né? Naquele momento o judeu foi culpado. E aí Hitler iniciou o seu plano, o Holocausto. O que quer dizer Holocausto? O que é o Holocausto? É um sacrifício. Holocausto, a palavra Holocausto é sacrifício. Quando Abraão teve seu filho Isaque, Deus mandou ele sacrificar o filho, como prova de amor a Deus. No momento que Abraão estaria a sacrificar seu filho, o anjo segura a mão de Abraão. Não precisas fazer o holocausto. Holocausto, sacrifício. Hitler fez um sacrifício humano na cabeça dele em nome do arianismo e da supremacia da raça. Vocês estão entendendo a brincadeira? O holocausto chama a atenção do mundo. E para mim, e aí não sei se vocês vão conseguir visualizar, porque é em preto e branco, mas eu queria só que vocês prestassem bem atenção a essa cena, só para eu fazer um rápido comentário, para a gente fechar um raciocínio. Para mim esse é o melhor material, quando se fala do holocausto, a lista de Schindler. Esse é o filme. Schindler é um cidadão empresário que estava aliado ao nazismo. Ele produzia e vendia seus produtos para o nazismo. Em determinado momento, Schindler, ele vai observar a ocupação que os nazistas estavam fazendo. Deu uma travada aí no vídeo, né? Pronto. Não precisa o som não. Pode deixar que eu narro daqui. Eu vou traduzindo aqui para o pessoal. Então, em determinado momento, o Schindler, do alto de uma colina, observa uma ocupação nazista, um gueto polonês, onde os soldados nazistas iriam cometer atrocidades, certo? Uma das cenas extremamente interessantes desse material é o momento que eles vão enfileirar judeus. Só um detalhe, que cor é o casaco dessa criança, pessoal? Hein? Vermelho? Como é que vocês estão vendo se o filme é preto e branco? Percebe? Hein? Edição? Intuição. Mas por que intuição vermelha? Porque você gosta. Show. Então cuidado com as intuições. Por que aparece só essa criança colorida no filme todo? Esse é o grande detalhe do filme A Lista de Schindler. O diretor desse filme é um cidadão chamado Steven Spielberg, judeu. Então, Steven Spielberg, de forma genial, ele coloca o filme todo em preto e branco. E essa criança vai aparecer com um casaco vermelho destacado no filme todo. Segundo Steven Spielberg, foi essa criança do casaco vermelho do filme que chamou a atenção de Schindler. Repare que Schindler acompanha a criança com os olhos. Perfeito? E depois que Schindler viu essa criança, Schindler foi tocado, né? E segundo os relatos, a partir desse momento Schindler vai tentar ajudar os judeus. Depois de ter visto uma criança inocente, seus 5, 6 anos de idade, em meio exatamente ao nazismo, tentando salvaguardar a sua vida. Essa criança morreu. Essa cena para mim é extremamente interessante, porque Spielberg não mostrou o assassinato da criança porque seria chocante. Sutilmente, ele mostra uma carroça recolhendo corpos no dia seguinte, dos judeus que tentaram fugir nos apartamentos, dentro de fornos, enfim. E aí, para não mostrar um assassinato de uma criança que seria forte demais a cena, sutilmente ele deixa só o casaquinho vermelho em cima da carroça, mostrando que no dia seguinte, quando Schindler foi procurar a criança para adotar a criança já estava morta. E a partir daquele momento, Schindler, ele vai lutar em prol dos judeus. E aí ele faz uma lista de judeus, mulheres, crianças e jovens, pedindo a Hitler que liberasse esses judeus da morte, para que esses judeus servissem como mão de obra na fábrica, teoricamente, para trabalhar para os nazistas, escravos. Mas, na verdade, o objetivo de Schindler era salvar a vida de milhares de judeus. Por isso que os judeus até hoje têm Schindler como um dos seus grandes heróis. Perfeito? Esse filme, para mim, ele é sensacional. E a partir daí, o que nós iremos ver? A necessidade de se criar
mundialmente. Travou. Uma divisão de terras para os judeus. É só passar o slide. Pronto, show. Então, a partir daí, a Organização das Nações Unidas vai tentar, passa mais um, por favor, vai criar o chamado plano de partilha. A partir daí, o Reino Unido sairia da Palestina e a Palestina seria dividido entre os árabes palestinos e os judeus. A divisão de terras não ficou muito do agrado dos judeus, aliás, dos palestinos. 56,7% das terras ficariam com os judeus, 42,6% aos palestinos. Se você fizer a soma matematicamente, vai ficar em torno de 99,3%. Professor, e o 0,7%? É a cidade de Jerusalém, que vai ser uma área internacional, que não deveria ser nem de judeus, nem de palestinos. Moçada, eu vou fechando aqui com vocês, mas no material aí, vocês vão ter toda a definição, que é importantíssimo isso para vocês, toda a definição do que são refugiados, quais são os principais grupos e as principais rotas. O conflito entre os judeus e palestinos foi o primeiro grande conflito em massa a gerar grandes refugiados. Galerinha, boa aula para vocês hoje ainda, bom descanso, boas férias e até o nosso próximo encontro. Valeu!